Glória a Deus. A graça e a paz para a igreja mais linda do planeta Terra. Não, só quem é lindo em Cristo Jesus, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Queridos, é com muito prazer. Nós estamos aqui nessa noite para compartilhar a palavra em temor e tremor. Agradeço aí o nosso bispo pela a incumbência, aqueles que estão nos assistindo também, que essa palavra possa falar aos nossos corações. Eu sei que a gente tem um tremor e um temor aqui em cima, porque quando está sentado aí embaixo, é tranquilo, né? Mesmo. As pessoas pensam assim, aqui embaixo eu critico, se o louvor está bom, se a pregação foi boa. Mas assim, um dia o Senhor podia lançar sorte, escolher um dos irmãos para vir pregar. Para ele sentir realmente o quanto Amém? Todos estão ouvindo aí, tranquilo, atrás? Glória a Deus. Queridos, então vamos lá. O tema dessa mensagem é crise de identidade. Deus gerou no meu coração que tem momento que nós ficamos igual peixe fora do aquário. Quando você quer se relacionar com o Senhor, quando você quer cada dia crucificar as suas vontades, os seus desejos, andar nesse século 21, com tantas coisas que tenta nos tirar do foco. Então eu creio que hoje, para manter uma identidade cristã, não é fácil. E eu estava analisando, orando a Deus, quando o Senhor falou através do jovem Daniel. Jovem Daniel, quando eu comecei a ler esse texto, comecei a notar, eu falei, Senhor, é algo tremendo. Porque a tendência nossa, quando nós começamos a nossa jornada cristã, recebemos uma identidade em Cristo, às vezes no meio do caminho, a gente já começa a perder essa identidade. Então vamos lá. Daniel capítulo 5. Eu vou ler o versículo, para não tomar tempo, o versículo 1 e depois o versículo 13 e o 14. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e os seus príncipes e as suas mulheres e as concubinas. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei dizendo a Daniel, és tu aquele Daniel, filho dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acha a luz e o entendimento e a excelência e a sabedoria. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, que eu possa, Senhor, me esvaziar de mim mesmo, que o Espírito do Senhor tenha liberdade, Senhor, neste ambiente. Pai, que o Senhor amarra o valente, que a unção poderosa do Senhor manifesta aos nossos corações, tirando, ó Deus, todo o pavor, toda a opressão, toda a angústia. E eu suplico ao Senhor a revelação, o rema da Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, aqui fala de um jovem chamado Daniel, criado na tribo de Judá, um jovem nobre, separado, instruído pelos seus pais, eu creio nisso,
que é essa identidade? Nós temos muitas coisas boas instruídas pelos nossos pais. Eu me lembro, ainda muito pequeno, minha mãe nos ensinou assim: filho, se você encontrar uma carteira de alguém com dinheiro, você tem que devolver porque não é seu. Porque o pouco com Deus se multiplica. Agora o muito sem Deus roubado é amaldiçoado. E aí a nossa mãe impregnava a honestidade no nosso coração. Então isso tem muitos no nosso meio, no natural, na sua identidade, que foi impregnado coisas boas, sim ou não? Tem pessoas que possam encontrar uma carteira recheada de dinheiro, ele não vai tirar o dinheiro e jogar a carteira fora, porque ele aprendeu algo sobre a honestidade. E Daniel não foi diferente. Daniel, ele foi impregnado no seu coração as leis de Deus, porque um judeu, uma criancinha judia, aos 5 anos, desde o seu nascimento, aos 5, 8 anos de idade, ele já sabe recitar o Pentateuco. Eles conhecem muito bem a palavra de Deus. Mas, por desobediência, a nação de Israel sempre pagava o preço por rejeitar a Deus. E isso não é diferente hoje. Quando eu estava lendo esse texto e vendo a situação e olhando para a minha vida, eu vi que eu sou um cristão fraco. Porque uma hora você quer, uma hora você não quer. Uma hora eu quero orar, outra hora eu já não quero orar. Uma hora eu quero ler Bíblia, outra hora eu já não quero ler Bíblia. O bispo lança um propósito de jejuarmos na quarta-feira, das 7 da manhã até as 17 horas. Então muitos entram em conflito: eu não vou dar conta, eu não quero. Então isso demonstra a nossa identidade em Deus. Só que eu estava analisando Daniel, um jovem que foi levado cativo para a Babilônia. E ao chegar na Babilônia, aproximadamente 18 anos de idade, 70 anos no cativeiro, 70 anos sem voltar para a sua nação, para a sua pátria. Imagina você saindo da sua casa, com toda a sua regalia, o seu quartinho, o seu computador, o seu ar-condicionado, a comidinha, todo momento ali que mamãe está fazendo. De repente você é arrancado do meio do convívio do seu familiar, da sua nação. Qual seria a primeira revolta? É contra Deus, sim ou não? Sabe uma coisa? Deus não está nem aí para mim. Deus não está nem aí para mim. Olha a situação. Agora eu estou aqui como escravo. Só que Daniel não. Esse jovem, ele se tornou um exemplo na Babilônia. A palavra de Deus, ela é bem clara. Esse jovem, ao chegar na Babilônia, o rei Nabucodonosor falou: olha, eu quero que separe aí, no meio desses que vieram, os melhores, de boa aparência, para que possa servir no palácio. E Daniel foi estudar 3 anos, foi separado para estudar 3 anos, a cultura, a estrutura daquela nação, da nação da Babilônia. Mas o que eu quero mostrar para você e para mim? Ele chegou com 18 anos de idade, aproximadamente, 3 anos com 21 anos de idade, e naquele momento foi oferecido
um banquete no palácio. Muitas comidas deliciosas foi oferecido, mas Daniel, eu creio que ele, por conhecer a lei de Deus, o Pentateuco, ele falou: eu não vou negociar. E a tendência da nossa identidade para ser aceito no meio da nossa comunidade, para ser aceito no meio da minha faculdade, para ser aceito no meio do meu trabalho, eu vou negociar, porque senão eu não vou ser aceito. Observa só o que é uma identidade em Deus. Você realmente, nós temos que entendermos quem nós somos em Deus. Daniel, ele estudou, e no momento ali que foi separado o banquete e tudo, ele falou para um dos chefes do rei, falou: olha, vamos fazer uma prova. Eu não vou comer nada desses manjares, eu vou comer simplesmente aquilo que já foi colocado no meu coração, só legumes, e verduras. Eu creio que ele viu que era algo mais saudável ali, que não era abominável a palavra de Deus. Mas o que mais nos choca hoje, bispo, é que nós não lemos a Bíblia. Nós passamos aí 1 ano, 6 meses lendo assim versículos picadinho. Tem pessoas que chegam e falam assim: ó, naquela época, ó, 1000 anos vai passar, mas 2000 não vai chegar. Está na Bíblia. E outros falam: onde que está esse versículo? Pesquisa lá que está na Bíblia. Não está. Ditado popular. Daniel, ele entendeu, ele falou: olha, eu quero comer só legumes e verdura. Juntamente com mais 3 jovens que se aliançou com ele. Eu fico pensando, uma nação presa, somente 4 jovens coloca realmente para não negociar a sua identidade. E a Bíblia fala que Daniel, ele se apresentou mais bonito e mais robusto do que os outros que estavam comendo os manjares. Queridos, por que eu estou entrando nisso? Falando sobre Daniel. Porque Daniel, ele entendia qual que era o propósito dele ali naquela nação. Ele falou: em qualquer circunstância, o Deus de Israel é Deus na minha vida. Tem muitos que querem Deus só na hora da abundância. Tem gente que pensa: eu sou filho de Deus, eu não fico doente. Oi, você pode passar pelo teste, você pode ficar doente sim, mas o Deus de Israel que te prova, Ele vai te aprovar e vai te curar em nome de Jesus. Recebe as palavras proféticas, porque Deus hoje diz que está curando pessoas aqui neste lugar. O Espírito de Deus está neste ambiente, porque o bispo ministrou sobre no crer. Quem cura é o Senhor Jesus. Daniel, quando chegou naquele local, a Bíblia fala que no reinado de Nabucodonosor, Daniel fez coisas extraordinárias, mas ele sempre estava com a sua postura, ele não negociava. Agora nós temos uma tendência de negociar. Observa só. Esse jovem, o seu nome em si, Daniel, ao chegar naquela província, o nome dele foi mudado. É a mesma coisa, nós que somos militares,
pastor serviu na missão de Angola, né? Missão de paz pela ONU. Ele tem o nome de guerra dele na sua gandola, não é, pastor? Aqui, você conhece ele. Qual que era o seu sobrenome? Tem que falar 3 vezes, é batizado no Espírito Santo, irmão. O nome dele, o primeiro e o sobrenome é difícil. Wilde Lanner. Aí, ó. Lanner. Vamos puxar, Lanner. Imagina, o pastor, ele foi para a ONU, numa missão de paz. Só que quando ele chegou naquela nação, na África, onde os meus primos estão, eu quero voltar lá novamente, conhecer, muito bom. Quando ele chegou naquela nação, a identidade dele, a identidade cristã continuou a mesma. Ele poderia falar, não, o meu nome aqui, ninguém me conhece pelo meu primeiro nome. Ninguém me conhece aqui. Aqui eu vou aprontar. Eu estou na África mesmo. Eu vou negociar. Mas eu creio que quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você pode ir para onde você for. O nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Eu creio que ele marcou muitas pessoas ali naquele lugar. Sim ou não, pastor? Deus trouxe a revelação aqui agora. Então Daniel, ele mudou o nome de Daniel. De Daniel para Belsazar. Mas Daniel, de maneira alguma ele negociou. Aí o que acontece? Passa o reinado de Nabucodonosor. Entra o reinado do seu filho. O rei Nabucodonosor teve que perder o juízo por causa da sua arrogância. Olha para cá. O que derruba qualquer ser humano é a arrogância. Soberba. A soberba leva à queda. Arrogância. A pessoa começa a destacar, não, eu sou dessa igreja, né? Viu o bispo aqui, a sua infância aqui neste ambiente, 12 anos de idade, correndo nas ruas, cresceu nesse ambiente, resolveu dar-se um banquete, e nesse banquete, ele convida 1000 nobres, resolveu escolher os melhores, para estar com ele no palácio. Começou a beber vinho, tomar vinho. E a Bíblia fala que ele foi ingerindo vinho, né? E de repente, ele se sentiu arrogante, soberbo, e tocou em algo de Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Tudo que está nesse ambiente aqui é de Deus. Vou falar de novo, tudo que está nesse ambiente é de Deus. Você é de Deus. Até essas cadeiras aqui são de Deus. Tudo aqui foi consagrado para Deus. Tudo. E Deus recebe. Se você pegar uma cadeira dessa, chegar alguém e falar assim, bispo, tudo bem? Eu gosto tanto do senhor, bispo. Vai ter um arraiá, uma festa junina. Ali do lado eu queria 30 cadeiras para o senhor emprestar para a gente. Ele falou que não empresta. E está certo. Isso é a verdadeira identidade cristã. O que é isso, pastor? Isso é caretice. O que é de Deus, o que é apresentado para Deus, não pode ser profanado pelos ídolos, pelos demônios. Porque o santo não se mistura com o profano. E aqui tem uma igreja santa, e o lugar é santo, e a glória de Deus está neste lugar. É para Jesus, glória a Deus. Só que o rei se embriagou e falou, traga os utensílios, as taças, que o meu pai trouxe cativo de Judá, de Israel, do templo.
Traga para cá. Agora é o momento. Foi e colocou vinho nas taças que era oferecida, que foi oferecida a Deus no santuário. Na hora que ele fez isso, começou a tomar na taça, dançando com as suas concubinas, mulheres, e oferecendo aos seus ídolos, aos deuses. Na hora que ele começou a fazer isso, ele foi surpreendido. Querido, deixa eu falar algo para vocês. Nesse século 21 que nós estamos vivendo, tudo é negociável, a vida cristã. Eu até dei um exemplo. Uma vez eu falei para um pastor que ele estava participando de uma festa chamado Arraiar dos Crentes. Pode falar, né, bispo? Deus está mandando, né? Identidade. Pessoa que tem identidade cristã, ela não vai negociar. E eu aprendi, eu falei, Deus, eu quero melhorar. Porque minha vida cristã, eu vi que estava... A gente vai vivendo. E por que Daniel mudou a história? Um homem só muda a história de uma nação. E aí eu falei, aliançado com esse pastor, e ele falou, olha, 8 horas eu te espero lá na barraca. Eu falei para ele, até porém eu vou com o senhor, vou estar vendendo com o senhor, vou ajudar a respeito, a submissão, a minha liderança, mas eu não vou me trajar igual o senhor está se trajando e mandando que eu venha fazer o mesmo. Não vou. A palavra que eu tive foi, você é um religiosão. Religioso. Porque tudo é assim, se o cara busca em Deus, anda direcionado por Deus, quer fazer a vontade de Deus, se torna um religiosão. Quando ele falou, você é um religioso, eu falei, eu posso até ser, mas o senhor prega no encontro, combate sobre a Maria Mulamba, o senhor está com a calça rasgada igualzinho, o senhor está com um facão do lado, uma cabaça, o senhor está com um dente podre, pintou o seu dente, o senhor está desprezando uma cultura que se diz que a pessoa da roça é dessa maneira, e não é. Aí ele ficou assim, e eu fiquei ali, mas eu estava no ambiente, mas não precisei me trajar daquela maneira. Mas hoje, você está falando isso? Mas hoje não, hoje eu vou negociar. Na Bíblia, se eu sou cristão, eu leio Bíblia. Se não tem isso na Bíblia, eu não vou seguir. A Bíblia fala que tem 4 festas solênicas. No Novo Testamento, Jesus participou de todas. Pentecoste, festa das primícias, festa da Páscoa. Então o que está na Bíblia eu vou seguir. Agora nós, que somos cristãos, temos uma identidade em Cristo, nós não lemos Bíblia e aí nós negociamos. Por isso que nós estamos, todo mundo indo para um lado da frieza espiritual. Porque é assim que acontecia com Israel. Israel começava a conquistar territórios, avançando, mas de repente, eles negociavam. Só que Daniel não. Esse rei, quando começou a beber nas taças, começou a ser arrogante, soberbo, de repente, veio uma mão misteriosa. Uma mão e um dedo escrevendo na parede, de barro, próximo aos olhos daquele rei. E a palavra de Deus fala que quando aquele rei viu aquilo, a cachaça sarou. Irmãos, não tem ninguém que não fica abalado quando vê um ser espiritual. Alguém aqui já viu o demônio? Olha aí. O senhor já viu, né, meu amigo?
Alguém aqui já viu anjo? Anjo é melhor, porque a gente sente uma sensação gostosa. Agora, quando vê demônio? Agora imagina, Deus permite uma mão. Imagina você dentro do seu quarto, 2h da manhã, aquele sono profundo. Aí você sente aquela sensação que você tem que ir no banheiro. Você abre os olhos e de repente tem uma mão e um dedo escrevendo. Qual que é a sua sensação? É igual alguns falam, se tiver pronto faz na calça. Misericórdia. Esse rei, ele sarou da bebida. A Bíblia diz que quando ele viu aquilo, o seu semblante desfigurou. Ele ficou pálido. As suas pernas começaram a ficar trêmulas, os seus joelhos, eu creio que um batia no outro. Ele ficou completamente amedrontado, trêmulo, com medo, apavorado, e gritou. E ele gritou e chamou os nobres, os seus magos, os seus adivinhos, para trazer a interpretação daquela escritura. Olha para cá. Ele está só brincando, o papai vai limpar. Olha para cá. Vamos terminar rapidinho. É só se a gente pegar um pouquinho só do que esse menino com 18 anos, ficar 70 anos no cativo, com 70, com 18, 88 anos mais ou menos, né? 88 anos. E os judeus, eles é tão assim que chegava alguém e falava assim: entoa um cântico para nós. As harpas deles estavam penduradas nos salgueiros. Estavam ali, nem louvor em terras estranhas eles louvavam. Tão grande era o que estava forjado no coração deles de não negociar, porque eles entendiam que eles poderiam estar adorando outros deuses ali. E eles falavam: entoe um cântico para nós. Eles: como poderemos entoar cânticos em terras estranhas? E de repente aquele rei viu aquela situação, chamou os magos, os adivinhos, os seus, todos para trazer a interpretação. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu. E ele ficou pasmo. Mas de repente entra a rainha. A rainha entra no palácio onde o rei estava. E a rainha começa a dar testemunho de um homem, de uma identidade, de uma verdadeira identidade. Eu me preocupo, porque não é por muito pregar, não é por eu estar aqui pregando. Daniel, ele impactou, porque ele tinha um caráter genuíno. A rainha chegou e falou: olha, rei, por que está pálido dessa maneira? Por que está trêmulo? Fica assim não, rei, se acalma. Eu tenho a resposta para você do seu problema. O seu pai, o rei Nabucodonosor, ele trouxe um jovem cativo para a Babilônia. E este jovem é inteligente, tem o espírito dos deuses nele. Ele é sábio em ciência. Tudo que ele fala acontece. Não fica assim não. E ela explanou tudo sobre Daniel. E eu estava analisando que quando o rei Nabucodonosor morreu, Daniel perdeu as suas funções no governo, porque não se vê falado de Daniel. Depois, novamente no capítulo 5, ele se manifesta. Isso representa o quê? No reinado de Nabucodonosor, ele recebeu posições sociais e não mudou. Ele não mudou a vida cristã, ele continuou servindo o Deus de Israel.
Só que o que acontece hoje? Muitos recebem uma posição na sociedade ou recebem um cargo, começa a mudar. Você sabe quem você é em Jesus? Mais uma pergunta. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe sua filiação? O Pai, o Filho e o Espírito Santo está em você. E hoje, nós estamos vivendo num mundo que você pode olhar essa imagem. O bispo até falou sobre hipócrita. As pessoas andam mascaradas. Hoje não precisa você sair para nenhum lugar, não. Você abre o seu computador, na sua casa, o mundo de pornografia está ali. O trem é tão esquisito que quando você abre o seu celular para pesquisar alguma coisa, vem uma chamada indecente. Porque a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem tenebrosos, todo o teu corpo será trevas. Daniel, ele foi apresentado pela a esposa do rei. Ela começou a dar bons testemunhos de Daniel. Porque quando você está em Cristo Jesus, querido, a unção de Deus que está sobre você, sobre mim, ela vai te levar em lugares para você conquistar vidas para Jesus. E a Bíblia diz que mandaram chamar Daniel. Daniel se apresentou diante do rei. O rei falou para ele assim: és tu, Daniel, a quem o meu pai trouxe de Judá cativo a Babilônia? Tipo assim, você continua a mesma pessoa? És tu, Daniel? És tu? Você continua a mesma pessoa? Porque quando a gente se converte, a gente tem uma maneira de falar: nossa, quando eu era novo convertido, eu era tão cheio do Espírito Santo, eu ganhava tantas vidas para Jesus. E no decorrer a gente vai perdendo, né? A gente não lê: eu li a Bíblia em um ano. Em um ano eu li a Bíblia 2 vezes. Nossa, eu orava mais do que Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, eu orava 4. Os fariseus jejuava 3 vezes por semana. Eu jejuava 5. Porque Jesus falou: se os fariseus, se vocês não superar o propósito dos fariseus, vocês se tornam igualzinho a eles. Aí uns falavam: não, eu jejuava 5 vezes por semana. Eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Eu oro 4 vezes ao dia. Daniel orava 3, né? Aí vai passando o tempo, aí nós vamos perdendo a nossa identidade. A gente vai ficando fragilizado. Aí a gente vai arrumando muitas outras expectativas, muitas outras coisinhas. Aí começa a querer falar: não, acho que eu vou sair da igreja. Não, vou ficar não. Porque começa a não ter mais, né, aquela vida íntima como Daniel. Quando ele chegou na presença do rei, o rei falou: és tu, Daniel? Ele falou: olha, deixa eu te falar, Daniel, eu fiquei sabendo que em você há o Espírito Santo. Em você é o Espírito de inteligência. Porque me passaram que na época do meu pai você fez isso, isso e isso. Eu vou propor para você aqui: se você decifrar o que está escrito ali, eu vou colocar sobre você um cordão de ouro. Vou colocar em você uma capa vermelha. E você será o terceiro abaixo de mim. Parecia ser bom, sim ou não? Só que os dons de Deus, os dons é de Deus. Geazim ia receber a porção dobrada de Eliseu, né? De Elias, né?
Mas Geazi resolveu trocar os dons por algumas capas, por alguns utensílios de ouro. Mentiu por causa de coisas terrenas. Aqui você não vai levar nada, irmão. Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa. Você não é dono de nada aqui nessa terra. Você é só um mordomo. Deus te colocou aqui só para cuidar. E Daniel, ele olhou para aquela situação e falou assim, ó: fica você sabendo desses presentes para quem você quiser. Porque eu estou aqui para fazer isso, não para receber alguma coisa em troca. Eu estou aqui para falar que há um Deus em Israel, um Deus poderoso, um Deus que salva e um Deus que transforma. E Daniel, eu fico pensando que como que consegue conservar uma identidade, uma integridade daquela maneira. Chegou diante do rei e ele explanou tudo do pai do rei. Falou: olha, o seu pai, Deus escolheu ele, exaltou ele de tal maneira. Tem gente que pensa assim, ó, que tem ímpio que está aí fazendo estrago no mundo natural. Ou é Deus que escolhe. Ah, mas Deus escolhe, ele põe, ele abate, ele faz o que lhe apraz. Se Deus quer levantar um ímpio para fazer justiça, às vezes a igreja está incomodada, a igreja não quer orar, o arrebatamento está se programando para acontecer, aí a gente está só comendo e dormindo. Nesses 3 dias de frio é só comer e dormir. Aleluia. Eu tô na lei do rei Salomão, Eclesiastes. Ele falou que a melhor coisa que tem é comer, beber e folgar. Vou comer, beber e folgar. E aí nós iremos se distanciando. E aí o Senhor está preparando o arrebatamento. O Senhor quer levar a sua noiva. Quem quer subir no arrebatamento? Aleluia. Meu Deus, de 90% parece só 10% levantou a mão. Vou perguntar de novo. Quem quer subir no arrebatamento? Aleluia. A motivação está tão grande que até para subir a mão está difícil. Imagina o arrebatamento. Imagina. E Daniel, ele chegou, ele decifrou tudo. Falou: olha, o seu pai, Deus levantou ele de uma maneira estrondosa. Ele conquistou vários impérios, vários reinados. Quem ele quisesse exaltar, ele exaltava. Quem ele quisesse humilhar, ele humilhava. Quem ele quisesse abater, ele abatia. Quem ele quisesse matar, ele mataria. Mas só que o coração do seu pai ficou arrogante, soberbo, e quis ser melhor do que o Deus, Criador dos céus e da terra. E o Senhor tirou a sua inteligência, o juízo. Ele ficou pastando 7 anos, igual animal, no campo. Mas você, ó rei, foi soberbo. Você pegou os utensílios da casa do Senhor e foi tomar vinho com as suas concubinas, com suas mulheres. Você foi soberbo, você não respeitou a Deus. Então saiba você que eu vou te dar a interpretação. E aí Daniel, ele dá a interpretação para o rei, que é Mene, Mene, Tekel, Parzim. Mene, Deus cortou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Só para vocês entenderem, na mesma noite, o rei morreu. O rei, Daniel deu a interpretação, o rei pegou Daniel
e falou: olha, eu vou te dar. Mandou entregar para ele o colar de ouro e as vestes. Mas eu creio que Daniel não se preocupou com isso, porque a palavra de Deus se cumpriu na vida de Daniel. Ele não negociou a sua identidade. Agora, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, que você pode ler lá em 2 Timóteo, para a gente concluir. 2 Timóteo, o capítulo 3, você vai ver o que Timóteo estava falando. Ele fala: saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que ser amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Desses tais, afasta-te. Olha o que está acontecendo nessa última geração. Nos últimos dias, a pessoa pensa assim: por que eu estou tão frio? Por que eu não tenho força de ler Bíblia? Por que eu não tenho força? Por que eu estou andando mascarado? Por que eu não tenho força de ler Bíblia? Eu não tenho força de orar? Não tenho força de jejuar mais? Querido, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, ingratos, profanos. Paulo falou assim: olha, não, eu vou lá para aquela festa, igual aconteceu na época. Um amigo nosso, nós fomos para Salvador, na Bahia. A pior coisa que tem é evangelizar, inventar de evangelizar em época de carnaval. Reuniu-se uma equipe, foi evangelizar em Salvador, na Bahia. Na época estava implantando uma igreja lá, e tinha 2 novos convertidos, eufórico, né? E falou assim: não, eu vou junto, pastor. E o pastor: não, você não pode ir por agora. Não, eu vou, eu nasci em Salvador, eu conheço aqui os lugares, e eu quero também ganhar vidas para Jesus. O pastor ouviu a empolgação, para nos animar: vamos. Aí lá passa vários trilhos elétricos, aqueles que impactam também. Bum, bum. E aí, meu amigo, passou o primeiro, o menino estava com a Bíblia na mão, firme. Mas na hora que passou o segundo, que ele viu, a perna dele começou a movimentar. E ele com a Bíblia aqui colocou do lado. E o irmão olhando, ele falou: irmão, me segura. Irmão, me segura. Me segura, senão eu vou. E ó. E entrou. Danço. Entrou no frevo, irmão. Alguém aqui lembra quando o ônibus tinha o som dentro? Não sei se era Rádio Terra ou era uma rádio, não é? Era Rádio Terra, né? Meu Deus. Olha, a bispa até fez assim. Quase ela falou em línguas estranhas. Expulsando esse mal. Irmãos, eu me lembro. E do nada eu não sabia cantar nem nada, mas assim, eu pegava o eixão para ir para o meu quartel, né, para não pagar, encher fardadão, né? Então a hora eu me converti com 22 anos, até os 19 anos, mas eu me lembro quando eu me converti, de repente eu estava lá, ó, aí começava o som, e eu, ó, começava a negociar minha identidade. E de repente eu começava, nem sabia cantar, eu começava a cantar. Eu acho que já aconteceu com alguém aqui, né? Não manifesta não, senão vai ficar. Tem gente que ele começa a ouvir uma música do passado dele. Ele, meus pelos estão levantando. Eu estou arrepiando todinho, irmão.
Mas quando é o louvor na igreja, o pastor está aqui chamando o céu para descer na terra, o irmão está. Esse louvor não termina logo, né? Mas na hora que, moço, eu estava pensando, a gente fica olhando, a gente fica analisando a nossa identidade. Eu estava analisando assim, pensando, quando a gente está num local que começa a tocar umas músicas do mundo, né? A gente fica assim, tem irmão que até canta. Irmão, isso é louvor gospel. Eu lembro, eu fui para Caldas Novas. Mas não foi agora não, tá? Os irmãos até esfriou a barriga. Ai, não conta não. Vou contar nada, hein? Eu fui para Caldas Novas com um pastor amigo meu na época. Foi passar uns dias lá e ele, muito espiritual, cheio de Deus, resolveu ir passar um momento de lazer com a esposa dele. O que é a identidade, né? E aí ele andando com a esposa dele, tranquilo, né? Ela de bermudinha, né? Porque assim, não tem nada contra, sabe, irmão? Mas assim, eu vou para a praia com meus filhos, eu vou de bermudão. Porque tem uns irmãos falando, tem ninguém me vendo, coloca uma tanga, uma tangona, parece que põe uma berinjela no trem assim. Esquisito, irmão. O mar é nosso, o mar é de Deus, mas a minha vida, o meu jeito de me apresentar diante de Deus é onde eu estou. Tem vezes que eu nem tiro a camisa. Meus filhos falam, pai, eu fico até com vergonha, tem hora que eu não tiro, eu não sei que negócio, eu acho que é o Espírito Santo. Ou o povo fala que eu sou religioso mesmo, que eu fico meio cismado. Banhando de mar de bermudão, né? Né? Surfista. Agora tem uns que vai, meu amigo do céu. Negócio. As irmãs falam, sangue de Jesus tem poder. Observa. Daniel, ele não negociou 70 anos na Babilônia, velho. Na Babilônia tinha luxúria, tinha as mulherzadas, tinha todo tipo de coisa. E eu fico pensando, como é que o cara consegue, bispo? O pastor estava lá em Caldas Novas com a esposa dele de boa, de repente, aquele animador de piscina. Um monte de gente dentro da piscina lá, e ele começou, olha as cachorras! E as mulheres, E ele fez assim, misericórdia, meu amor, vamos sair daqui, está te chamando as mulheres de cachorra, e elas estão correspondendo. Estão correspondendo, olha que identidade. E se a gente não tomar cuidado, no nosso meio cristão, a pessoa está lá também, de repente está... Cara, que identidade é essa? Não, tudo está normal, velho. O cara está lá, pula para um lado, põe para o outro. Olha a cobra! É mentira. Olha o demônio, chama o Leviatã, o diabo. Ainda grita que é mentira e o cara está lá. Não, é cultura, irmão. Você é caretão demais, velho. Isso é cultura. Você mora no Brasil. Velho, Daniel foi para a Babilônia, mas ele mudou a história da Babilônia. Deus está nos levantando nessa última geração para mudar ambiente, para mudar estação, para mudar território. Se você crê, levanta e glorifica o nome de Jesus, aleluia. Queridos, quando Deus falou comigo, Deus quer mudar território. Imagina, às vezes você vai estar num ambiente, irmãos, olha para cá. Colega meu converteu. E eu fui fazer uma visita para ele na casa dele. E ele chamou uns 2 amigos dele ali. E os caras colocou o som na porta, parou o carro e colocou o sonzão na porta da casa dele. Cara, ele tinha 30 dias convertido. Aí chamou 2 amigos para a casa dele lá. Cuidado, irmãos. Se você não consegue, não está preparado, não está cheio do amor, da unção, do poder de Deus, não vai pensar que você vai conviver naquele ambiente ali, que você vai mudar alguém. Não vai não. Quem transforma, quem converte é o Espírito Santo. O cara ligou o som e começou a colocar uma música
que ele ouvia demais do Raul Seixas. E a música, se você for ver a essência da letra, é uma blasfêmia. Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, Pedro negar por 3 vezes. E o cara colocou o sonzão, e o irmão novo convertido começou a chorar, porque lembrou do passado dele. E falava, nossa, eu passava a tarde todinha bebendo e ouvindo essa música. Irmãos, toma cuidado. Nos últimos dias é agora, sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, ingratos, profanos, caluniadores, obstinados, avarentos, presunçosos, malícia em tudo. E Paulo falou para Timóteo, desses tais afasta-te. Então, querido, eu não sou nada contra o que está na palavra. Eu vou ler e vou tentar cada dia praticar. Agora, se não está, o céu é tomado por esforço. Se você quer ser um remanescente igual Daniel, se você quer ser usado por Deus nessa geração, nessa última geração, se coloque na brecha. Amém?